De grande promessa, a decepção de muitos investidores. 2021 não foi o ano do REC Renda Imobiliária, o RECT 11. Emissão abaixo do valor patrimonial, alto percentual de alavancagem, queda dos rendimentos e aumento da vacância foram alguns dos motivos que derrubaram a cotação desse fundo imobiliário do segmento de lajes corporativas. E isso tudo afastou muitos investidores. Mas e agora? Será que vale a pena comprar cotas do RECT 11 em 2022? Antes de mais nada, vai deixando aqui para mim nos comentários se você vendeu ou comprou cotas dele em 2021 e se pretende comprar, vender ou permanecer com as suas cotas em 2022. Eu sou Alex Silva e você está no PPF, Primeiros Passos em FIIs. Seja muito bem-vindo. E se você é novo no canal, já vai clicando no botão de inscrever-se e ativa o sininho para receber todas as notificações. Como mencionei agora há pouco, muitos investidores do RECT 11 se desfizeram das suas cotas em 2021. Então a gente vê aqui um gráfico do relatório gerencial do fundo, em que mostra a evolução do número de investidores, ou seja, de cotistas, ao longo do ano. Ele começou 2021 com 60 mil cotistas, chegou lá no final do ano batendo quase 81 mil, mas aí houve um decréscimo no número de cotistas, ou seja, teve mais gente vendendo cotas do RECT do que comprando. Isso tudo ocorreu devido a esses problemas que eu já mencionei. O mês de março de 2021, principalmente, foi um divisor de águas quando o nível de vacância começou a aumentar muito dentro desse fundo. E isso fez com que muitos investidores abandonassem o RECT. Mas como que está esse fundo 12 meses depois? Vamos conferir. Aqui temos o preço da cota no mercado hoje, ele está sendo negociado nesse preço, e está bem abaixo do seu valor patrimonial por cota, que é de quase R$ 98. Então a gente vê que ele está sendo negociado com desconto, abaixo do PVP de 1. Ele já esteve melhor posicionado no IFIX, que é o principal ranking dos fundos imobiliários, mas hoje ele ocupa a 61ª posição. E o número de cotistas baixou de 80 mil. Lá atrás ele foi muito mais negociado, mas hoje ele movimenta um pouco mais aí de R$ 700 mil por dia, dados dos últimos 30 dias que eu peguei lá no site statusinvest.com.br. E comparando o último relatório gerencial disponível, de dezembro de 2021, contra dezembro de 2020, que está do seu lado esquerdo, vemos aí que ele distribuía muito mais. Seu dividend yield lá no final de 2020 era de 0,72%, o resultado mensal, portanto muito acima aí do CDI, mas no final de 2021 o quadro já foi bem diferente. Um rendimento de 0,54% contra 0,77% do CDI. E isso, obviamente, fez com que alguns investidores deixassem o RECT, porque, afinal de contas, para que correr risco se eu posso ter um retorno melhor no CDI? Mas será que isso era motivo para deixar o fundo? Quero saber a sua opinião. Considerando aqui em porcentagem do CDI, final de 2020, o retorno do RECT em relação ao CDI foi de 450%, aumentando quando você tira o imposto de renda do CDI, mas no final de 2021 o quadro não foi assim tão favorável, com apenas 71% ou 83% após a incidência de imposto de renda e investimentos atrelados ao CDI. Em 2020, essa distribuição acumulada era praticamente 2,5 vezes o retorno do CDI, essa diferença caiu para 2 vezes. Ao comparar os ativos do fundo, vemos que no final de 2020 o total era de 950 milhões, contra um pouco mais de 1 bilhão, tendo aumentado um pouquinho aí o valor dos imóveis, portanto não teve aí muita diferença em relação aos ativos do fundo. Basicamente são os mesmos imóveis e um pouco mais de operações que a gente vai ver já já. Quando falamos do passivo do fundo, ou seja, das obrigações, das dívidas que ele tem, vemos que o fundo diminuiu de 281 milhões para 253, mas mais do que reduzir esse passivo, ele conseguiu amarrar algumas operações. O que a gente vê aí do lado direito, alguns certificados de recebíveis imobiliários têm prazo de vencimento igual ao prazo das parcelas de alguns imóveis que estão dentro do fundo. Bom, isso foi uma das coisas que chateou bastante os investidores lá atrás, porque o que o fundo fez? Ele tinha uma dívida e, em vez de fazer uma emissão para pagar essa dívida, ele emitiu certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, ele continuou com a dívida, porém essas operações acabaram casando com os prazos de vencimento, o que, de uma certa forma, dá mais segurança para o fundo, mas não fez com que o patrimônio crescesse. Mas à medida que o fundo for pagando essas prestações, ele vai amortizar a dívida e, por outro lado, o patrimônio líquido vai crescer. Então, talvez olhando agora, o fundo possa não ser tão atrativo, mas lá na frente esse patrimônio vai crescer e existe um grande potencial de valorização. E aí, quando comparamos a distribuição mensal do fundo em 2020 e em 2021, a gente vê essa grande diferença. O dividend yield que estava ali, na casa dos 0,80%, 0,70%, veio caindo para 0,60%,
Chegou até mesmo no mês ter 0,44, bem baixo. Voltou a subir um pouquinho, mas está ali ainda na casa do 0,50. O patrimônio líquido cresceu bastante aí no ano de 2020, mas em 2021 ele cresceu um pouquinho apenas, aumentando só no último mês, no mês de dezembro. Os imóveis são basicamente os mesmos, se a gente comparar aí, muda pouquinho, né, do lado esquerdo para o lado direito. Essas porcentagens se alteram talvez aí 1, 2% no máximo. Os imóveis são todos bons, classificação A, AA ou AAA, o que significa que eles têm alto padrão construtivo. E vamos dar uma passeada rápida aqui por esses imóveis. Temos o edifício Agastur em São Paulo, é uma empresa do ramo de turismo. O edifício Corporate Emiliano, lá em Curitiba. No município de Barueri, no bairro de Alphaville, temos o edifício Canopus Corporate. Também o edifício Complexo Madeira e o edifício Evolution Corporate. Na cidade de Santos temos o edifício Parque Ana Costa, o edifício Parque Cidade Corporate, em Brasília, e o ativo da Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Então ele começou muito bem em 2021, com receitas lá em cima. Houve uma queda aí mais para o final do primeiro trimestre, para o segundo, e aí depois ele recupera um pouquinho esse rendimento. É o que dá para a gente ver aí no demonstrativo de resultados do fundo. Mas a grande pergunta é, será que hoje ainda vale a pena comprar esse fundo? Bom, isso depende muito do seu perfil de investidor. Tem investidores que não querem de jeito nenhum fundos que estejam alavancados, ou seja, que tenham dívida, porque se alguma coisa dá errado, o fundo pode ficar sem o imóvel. Porém, como o RECT fez essa operação, casando os prazos com os certificados, há a possibilidade que isso ocorra, sim, porém a probabilidade não é grande. Então, se você é um investidor que tem paciência para poder esperar, pode ser sim um bom negócio comprar cotas dele agora. E aí nesse quadro a gente vê aqui o valor patrimonial da cota, que é de quase R$ 98,00. Então se você tivesse comprado lá atrás a esse preço, a sua rentabilidade seria de 0,55% ao mês, tendo em vista o dividendo que ele distribui, que daria um pouco mais aí de 6,6% ao ano. De fato é uma rentabilidade baixa, se a gente parar para ver um fundo desse. Mas se você comprar hoje cotas aí do RECT, lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação de compra ou venda, tá bom? É só um exercício mesmo. Mas comprando hoje, que está ali na casa dos R$ 74,00, o seu dividend yield, ou seja, o seu rendimento de dividendos vai ser superior a 0,73%, o que vai dar quase 9% ao ano, isso considerando o dividendo que está sendo pago atualmente, que é de 54 centavos. Obviamente, com a redução da vacância do fundo, que hoje está na casa dos 16%, mais espaços vão ser alugados e com isso o fundo vai passar a ter mais receitas. E aumentando a receita, aumenta também a rentabilidade. Então, na minha opinião, se você é um investidor de longo prazo, tem paciência e está a fim de correr riscos, é sim um ótimo negócio, mas o mais importante, a gente sabe, é ter uma carteira diversificada, porque assim a gente minimiza qualquer tipo de risco e as oscilações como a que o RECT teve não vão afetar muito a sua carteira. E por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau!